Mães modernas têm se mostrado bastante comprometidas e capazes de conciliar carreira e família. E elas têm demonstrado que é possível ter sucesso em ambos os aspectos, trazendo benefícios para toda a família. É importante reconhecer o esforço e a dedicação das mães que alcançam esse equilíbrio. Qual que é o tema de hoje, Vi? Mães e carreira. E nossa convidada de hoje é mãe, jornalista, pós-graduada em marketing, pedagoga, trabalhou durante 10 anos na área de comunicação corporativa e publicidade. Apresentadora de TV por vários anos na TV ABC e também sócia, proprietária de 4 empresas, tendo a expertise de ser influenciadora de seus próprios negócios. O ABC das Mães e Cláudia Loia já foram premiados 3 vezes no Prêmio ABC da Comunicação, sendo o último prêmio em 2020, de melhor influenciadora materna do ABC, por escolha do público, voto popular. Seja muito bem-vinda, Cláudia Loia, ao Compartilha Cast. Muito bem-vinda, Cláudia. Meninas, amei o convite de vir aqui conversar com vocês. E um tema tão atual, né? Acho que pelo menos na minha geração, a minha mãe não trabalhava ainda. E é tão novo, eu não tenho um modelo de maternidade, porque a minha mãe cuidava dos filhos em casa. Eu não tive aquela mãe que saía para trabalhar, né? E eu tive que aprender tudo isso e seguir todos os meus sonhos, ir trabalhar fora e ser mãe como a minha mãe foi. Então, eu acho que tem muitas mães que passam pelo mesmo, né? Vai ser um bate-papo incrível aqui, mas eu confesso que para mim uma baita de uma responsabilidade, porque em 2019 eu estive lá sendo entrevistada no seu programa e hoje estou aqui te entrevistando para conhecer a sua história e até para que a gente possa ajudar essas mães como fazer para que esse lado materno e a carreira dê aquele match, né, Clau? Exatamente. E é possível, né? Às vezes, eu no pós-maternidade, eu também ficava pensando, mas agora, o que eu vou fazer? Como? Mas o mundo dá voltas. Como a Vivian bem colocou aqui em 2019, era eu quem entrevistava, hoje ela me entrevista aqui com a Pri, e isso é tudo muito gostoso, né? Isso é mérito também do trabalho de vocês, do profissionalismo. Deixa eu dar os parabéns aqui, eu amei o nome do programa, a ideia e o jeito com que vocês levam aqui as entrevistas. Muito obrigada. Então, deixa eu já aproveitar e te perguntar, né, como que começou com a sua carreira, né? Como que você, depois de tudo isso que eu apresentei aqui, como que você se tornou apresentadora e hoje com foco em mães, né, na maternidade? Olha, tudo começou depois da maternidade, né? Eu trabalhava no corporativo e, como a maioria das mulheres, na licença maternidade, quando eu voltei, o emprego já não era mais meu. E naquele momento eu conversei com meu esposo, por sorte eu pude ficar aquele ano em casa, eu recebi a minha rescisão, tudo certo. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Porque na área que eu trabalhava, que é a área de marketing, publicidade, eu atendia clientes, eu era atendimento e planejamento de agência. Então, os meus clientes eram em Santa Catarina, o outro no Rio de Janeiro. Então, toda semana eu viajava, pegava uma ponte aérea aí, qualquer. E como eu ia fazer isso com o filho, sem rede de apoio? Porque minha mãe tinha o meu pai, que já era bem idoso. Minhas irmãs trabalhavam fora, minha sogra também. Eu não tinha rede de apoio. Então, eu tive que ficar aquele ano em casa, pensando no que eu ia fazer. Mas nada é por acaso, porque na minha pós-graduação de marketing, eu nem era mãe, mas eu fiz um modelo de negócio que era uma academia de gestantes. Eu sempre gostei desse mundo, assim, eu sempre quis ser mãe, eu sempre brincava de bebezinho, desde muito nova. E aí, quando eu estava em casa, eu pensei, o que não tem aqui na minha cidade, eu sou de São Caetano do Sul, que eu poderia lançar para as mães? Porque aí eu já estava imersa na maternidade, né? Já tinha me tornado mãe, minha filha estava ali com uns meses. Já tinha a experiência de ser mãe. E aí eu não consegui ir no salão de beleza. Imagina só, você mãe, sem rede de apoio, eu já tinha perdido meu emprego, eu não conseguia nem fazer a unha, porque eu não tinha com quem deixar minha filha, né? E não tinham locais que a gente podia levar as crianças. Geralmente, salão é aquela coisa mais conturbada e tal. Eu falei, quer saber? Vou fazer um salão que a mãe pode ir com o filho e se cuidar e cuidar da criança, fazer o cortinho de cabelo do bebê e tal. Falei, vou criar isso. E conheci uma outra mãe. E aí, a gente inaugurou Mamãe que Disse,
que era o nome de um blog que eu tinha quando eu estava grávida, que eu escrevia. Mamãe que disse que é bom passar creme para estrias, mamãe que disse que é bom lavar os cabelos, não sei quantas vezes, enfim. Quer dizer, então você já estava ali, mesmo no seu momento materno, já estava se introduzindo. A minha cabeça não parava, né? A todo esse mundo. A gente que gosta de estar acelerada, e contribuindo, né, para outras mães, né? Para a experiência de outras mães. Trocando, né? Com certeza. E só que, imatura, eu falei, criei o meu negócio, junto com uma amiga, só que a gente não tinha verba para marketing. E aí, meu blog quase não tinha acesso. Era mais um hobby meu mesmo. Porque as pessoas não tinham o hábito de ler blogs, ainda mais no ABC Paulista. Era uma coisa muito de São Paulo. Eu era de São Paulo, quando eu me casei, eu mudei para o ABC. Também não conhecia ninguém lá e a minha empresa era lá. E aí eu falei, quer saber? Vou montar um grupo no Facebook, porque eu preciso conhecer essas mães. Até para perguntar qual era o pediatra legal, que pracinha que elas iam pra gente se conhecer, essas coisas. Criei o grupo no Facebook, que é o ABC das Mães, e aproveitei para falar, olha, eu abri um salão para vocês irem com as crianças. E estourou. Foi, assim, em 1 ano, a gente conseguiu ter o retorno de investimento do salão, seguir com ele, e eu consegui ajudar outras mulheres a divulgarem os negócios delas também. Isso cresceu. Nesse tempo, aí eu já estava fazendo a faculdade de pedagogia também. Porque eu falei, eu pensei, se não der certo, eu vou ser professora, porque eu adoro criança. Vou trabalhar meio período, vou ter 2 férias por ano, vou poder ficar com os meus filhos, que eu queria maternar. Era isso. E a pedagogia era muito gostoso, porque por mais que eu não exercesse, eu poderia ajudar a minha filha. E aí, engravidei do meu segundo, que é o Gabriel. E terminei a faculdade com 40 semanas de gestação. Ele nasceu com 41. Bem no finalzinho. Caramba. Bem no finalzinho. Deu super certo. O Biel nasceu, eu continuei com o salão. E nisso o ABC das Mães crescendo cada vez mais. E aí eu fazia divulgação de várias empresas, o salão andando, tudo certo. Não tive licença maternidade no segundo, né? Quando a gente empreende, eu já voltei em 1 semana, eu já estava trabalhando de volta. E aí que... Eu pensei comigo, eu falei, olha, eu faço divulgação de tantos lugares, por que não ter os meus? Mas até aí aquilo ficou guardado para mim. E aí eu fui convidada para ir receber a Xuxa quando inaugurou a Casa X Santo André, lá no ABC. Aí eu nem acreditei, eu falei, nossa, vou conhecer a Xuxa. Elas, você recebe? Eu falei, claro, eu vou, né? Aquele sonho de criança, sonho né? de criança realizado, né? Nem acreditei. Falei, meu Deus, eu não acredito nisso. E foi um sucesso, foi demais. Quando a Xuxa veio falar comigo, eu até tava com uma live, eu coloquei o celular assim dentro da blusa e abracei, chorei e não consegui gravar nada, porque era a Xuxa. Não Olha só. Pessoa, né? E aí, as meninas da Casa X falaram, Cláudia, por que você não pensa em ter um buffet? A gente vende tanta festa através da sua divulgação. E aí eu falei, mas eu não sei ter buffet. Como assim? Eu já tenho salão, já não dou conta, 2 filhos, Gabriel pequenininho. Não, você dá conta sim. E aí a gente decidiu investir num buffet que estava fechado, né? E nós chegamos para comprar, ele já estava vendendo as peças no Mercado Livre. E ele vendia 3, 4 festas por mês, 5 festas no máximo por mês. Em 1 mês ele vendia mais de 30 festas. Depois, quando a gente comprou em 3 meses. A gente conseguiu virar todo esse faturamento e com o sucesso do ABC das Mães. Isso tudo por sua influência de ficar mostrando para as pessoas essa... Exato. Nessa época ainda, nem se falava muito em Instagram, era muito mais Facebook. Nós já estávamos, né, no Instagram, mas muito mais forte era o Facebook. E aí, nós inauguramos o Alegro Bambini, que em 3 meses aí deu um boom, cresceu muito. E nessa mesma época, surgiu a oportunidade de eu apresentar um programa de TV. Aí eu comecei numa TV menor, depois a TV Mais ABC falou, nossa, você não quer vir aqui conversar? Fui conversar com o Carlos Carreiras, que inclusive ele era quem fazia os grandes merchandisings aí da TV aberta e tal. Ele falou, tudo bem, quer tentar? Vamos ver se essa coisa de ABC das Mães, tem tanta mãe que gosta de você, né? Só que eu nunca tinha sido apresentadora, eu era jornalista. Enfim, comecei. Deu as caras. Deu certo. O bom de tudo isso é que você não tem medo, né? Que você vai mesmo e se Não dá joga. nem tempo de ter medo, né? Não dá com pra 2 pensar, filhos. né? Já tava com 2, não tinha tempo de ter medo. Então, eu tinha que ir. Falei, eu vou. E deu super certo. Foi o programa de maior audiência por 3 anos lá da TV+. Inclusive, voltamos agora. E aí surgiu um outro buffet pra gente investir.
que é o Vila Safari, que esse buffet, eu lembro... Lembra da Alessandra Scatena, do Gugu? Sim. Ela fazia a festa dos filhos dela lá. E quando eu mudei pro ABC, eu falava, nossa, quando eu tiver um filho, eu vou fazer igual o filho da Alessandra Scatena, né? A festa lá. Um beijo pra Lê, inclusive. Hoje a gente se vê, ela é uma amiga, uma querida. E aí, uma vez, chamaram eu e minha sócia, a ex-dona, falou, olha... A gente vai vender o Vila Safari. Eu falei, meu Deus. E o sucesso já era tão grande de tudo que a gente fazia, divulgação, que quando a gente adquiriu o Vila Safari, não teve investimento, né? Nós não tivemos que investir nenhum valor nele. Ele se pagou com as festas que nós anunciávamos, porque ele também era um buffet que vendia 7, 8 festas por mês, em poucos meses estava vendendo 30, 40 festas por mês. Então, a gente não precisou se descapitalizar para ter esse novo negócio. Ele mesmo se pagou, de novo, pelo marketing de influência. Por conta dessa influência e dessa penetração que os canais que você liderava, influenciava, influencia, atingia. E aí, lembra da pedagogia e nada é por acaso, né? A gente... um sonho também de uma das minhas amigas, era ter uma escola e tudo mais. E aí surgiu também a oportunidade, uma escola que tinha já 35 anos em São Caetano, fazia festa de formatura num dos nossos buffets, falou, a gente vai fechar. A gente falou, não, como assim fechar? Vamos conversar. E aí, mais uma vez, era uma escola que estava com 18 alunos, aí veio a pandemia, nós assinamos o contrato, daí 10 dias fechou tudo. Nossa. A gente tinha duas opções, ou voltar atrás e perder a entrada, né? Ou seguir em frente. E aí a gente pensou, bom, quarentena, 40 dias, a gente reforma a escola, né? Vai ser bom. A gente só não imaginava que seriam quase 2 anos de escola fechada. Mas deu certo. Em 1 ano de escola aberta, a gente pulou de 12 alunos para 150 alunos. E, inclusive, hoje já temos mais uma escola, que é o Espaço Descobrir. Também ali em São Caetano do Sul. Também, a gente sempre chega quando as empresas estão fechando e damos aquele Aparece a oportunidade. É a nova energia, é tudo isso. E a gente fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. Porque todas as minhas empresas são no ramo materno-infantil. E eu falo com mães o dia inteiro. Sim. E eu sei todas as dores das mães. Nos buffets eu sabia o que eu gostaria de ter na festa do meu filho. Sim. Por isso que a gente implanta lá. Eu queria que tivesse um monitor que brincasse com as crianças e que não ficasse encostado no brinquedo. Eu queria que servisse muito bem os convidados para que nenhum tio saísse falando mal depois do final da festa. Que a gente paga a festa, né? A gente sabe que é suada, aí vem um parente e sai falando mal porque não comeu uma última coxinha. Eu não quero que isso aconteça no meu buffet, né? E a mesma coisa a escola. Eu queria uma escola que acolhesse as mães, que quando o bebê chorasse, ele tivesse colo, acolhimento, câmeras em todas as salas com acesso livre para elas. E é assim que a gente faz, ouvindo a dor das nossas mães, sendo mães e fazendo o que nós gostaríamos de fazer para os nossos filhos. Nossa, sensacional, Cláudia. A história sensacional, assim. E para mim, assim, agora fica o desafio entender como que você conseguiu conciliar tudo isso, né? Tantos projetos ao mesmo tempo, de forma simultânea, e até essa pergunta para você, como que você se organizou? Você tinha um planejamento? Você conseguiu, né? Você teve algum momento ali de dificuldade em todo esse processo de empreender, de aparecer uma oportunidade, de decidir, né? E às vezes a decisão, você tem que tomar a decisão sem pensar muito. E aprender também. A delegar. Acho que o principal é aprender a delegar. Na minha primeira empresa, eu era tudo lá. Eu já fui recepcionista por muitos anos do salão, até auxiliar de cabeleireira. E aí, quando as coisas foram crescendo, eu ainda queria ter esse domínio de estar presente em todas as áreas. E não dá. É impossível. Porque eu também não abro mão de ser mãe. Eu não abro mão de não levar os meus filhos na escola. Vivian sabe, né? Isso é sensacional. Eu não abro mão de eu que levo no pediatra. Até porque meu marido, gente, vai levar no pediatra e vai voltar sem saber nada. Aí eu vou ter que ir de novo. Vai ter que perguntar tudo de novo. Ele vai com você acompanhar, né? No máximo, ele me acompanha. Porque senão ele não vai saber. Eu sou Caxias com essas coisas, sabe? E aí eu tive que aprender nesse tempo a delegar. E eu tive sorte de encontrar na minha vida sociedades que entendem os papéis. Eu sei que as minhas sócias são operacional e eu não questiono quando elas falam que tem que investir de tal maneira, ou incluir funcionário, tirar funcionário, porque eu sei que elas estão ali no dia a dia. Da mesma forma que elas entendem que o meu papel é estar na rede social.
Está fora ali do escritório. Eu não fico full time no escritório porque eu tenho que estar gerando conteúdo, conversando com essas mães, entendendo o que elas querem para continuar com a nossa rede. Então, eu olho o macro da coisa, elas estão lá mais no micro, as minhas sócias. E é doloroso você ter que delegar algo que é seu também, né? Também é delas. Mas, assim, a gente quer participar de tudo, a gente quer saber cada detalhe, cada número. E quando você tem muitas coisas assim, você vê o macro da coisa, mas é isso que faz dar certo. Porque se não fosse desse jeito, se eu fosse querer saber quantos ovos foram comprados para o lanche, eu não ia conseguir dar conta das outras coisas maiores. Né? A gente tem que entender, mas a gente tem que saber qual é o nosso melhor desempenho para que a gente consiga realizar ele da melhor forma. Exatamente. E eu queria aproveitar, como você disse, né, que você tem que sempre gerar conteúdo. Como que é, Clau, estar 24 horas lá mostrando e criando conteúdo, porque eu te acompanho já há bastante tempo, até desde a época que eu fui lá no seu programa, e vejo que você está sempre ativa. E eu sei que nós, mulheres, de vez em quando a gente só quer dormir um pouquinho a mais, ou acorda, sei lá, um pouquinho de TPM. Como que é? Tá 24 horas fazendo tudo isso e dá conta disso, assim, sem se chatear? Você sabe que é natural? Eu penso assim, se a pessoa tiver que interpretar ou ter um roteiro para seguir do dia, tanto que é muito difícil quando as pessoas falam de estratégia comigo, porque eu faço muito de verdade. E é isso que elas estão acostumadas. Então, eu não sinto esse trabalho. Eu sinto, inclusive, falta. Às vezes, eu fiquei... Esse ano, eu fiz uma viagem de navio e nós ficaremos 2 dias em alto mar. Se quisesse, poderia comprar a internet ou não ficar sem internet. Eu fiz um desafio de ficar sem internet. E eu consegui. Mas eu consegui por quê? Eu ligava a câmera de gravar, sem internet, e conversava com elas, mesmo que eu não postasse. Então, é algo tão natural. Hoje em dia, eu já não sofro mais. Blogueira, quando vai no restaurante, tem que comer frio para tirar foto e tal. É tão natural que, mesmo quando não é trabalho, eu faço. Muitas das vezes, não é publi no meu Instagram, e eu tô lá parando, filmando, postando, porque é algo de mim, que eu gosto de fazer, que eu sempre fiz, desde a época de blog, de Orkut, de Facebook. É natural para você. É natural, então eu não vejo isso como um trabalho, apesar de ser o meu maior trabalho. O ABC das Mães é a minha rede social, né? Mas é fácil, é prático, é rápido. Eu mesma que edito os meus vídeos, eu que gero os conteúdos, eu que faço legenda, eu que faço imagem, eu faço absolutamente tudo, eu não tenho ninguém. E ainda cuida de dois filhos. Dois filhos e da família, Depois né? me dá um segredo, porque, olha, eu também tenho que produzir conteúdo, também tenho os meus negócios. Tem dias que eu vou... eu acho que eu vou ter mas que a fazer... gente dá uma surtada, normal. Às vezes trabalha um pouco mais, né? Fico até... Porque assim, meu marido fala, você vai infartar um dia. Não sei o quê. Mas é prazeroso. Gente, é tão gostoso, né? Quando você não trabalha, né? Não é um peso. É o seu prazer, é o meu... Exato. Não é hobby, porque eu levo com muita seriedade. Mas, assim, eu não sinto esse peso. Eu tô lá com prazer. E quando eu tô cansada, eu pauso e tudo bem. Ou... é o que eu falo sempre para as pessoas que me acompanham. A prioridade são as crianças. Se eu tiver que parar para fazer alguma coisa com eles, tudo bem. Mas até com eles, eu compartilho tudo. A questão, por exemplo, do crescimento do meu filho, que hoje ele usa GH. E quantas mães não foram ajudadas também? Sim. O que eu levo na internet? Nem é sempre tudo sobre mim. É mais sobre o outro. Então, eu falo, por que eu não vou contar que meu filho está... fazendo uso de somatropina. Vai colaborar com muitas mães, com certeza. Quando teve mãe até de Manaus, que veio para São Paulo, passar com o endócrino dele para conseguir um diagnóstico correto. E isso não tem preço para mim. Foi muito legal. Mudar a vida de uma criança. A grande ajuda, né? Que você consegue, você sente e percebe que você está mudando ali a vida de alguém, né? E aí a gente tem que pensar, tudo é conteúdo. Por mais bobo que você acha que seja, vira o conteúdo de algo que alguém esteja precisando ouvir, ver, entender naquele dia. Claro. Então, aí fica prático. Só qualquer coisa que você estiver fazendo, você posta. E dentro disso, Clau, que você está comentando, da influência, dos conteúdos, você como influenciadora, na sua opinião, qual que é o ônus e o bônus que você carrega como influenciadora? Legal para o pessoal que está em casa entender também na sua posição, como uma influenciadora que tem exposição e tudo mais. E além disso também, se a profissão
se tem algum momento da profissão também difícil ali, aquele momento que você não quer aparecer, que você tem aquele momento, puxa, eu quero ficar quietinha, né? Porque com certeza a gente tem alguns momentos assim. Eu nunca tive. Até no momento, eu acho que mais doloroso da minha vida, que quando eu tive uma gravidez ectópica, eu dividi. Eu poderia não contar, porque ninguém sabia que eu estava grávida. Mas aí, mais uma vez, eu falei, deve ter tanta mãe passando pela mesma dor. Foi importante. Por que eu não vou contar? E eu recebi apoio delas também. Foi bom pra mim. Conforto. Então, assim, eu não tenho... Eu acho que a única coisa nesse meio é o disse que me disse. Ai, a fulana não gosta de você. Eu tenho tanta preguiça. E isso me dá uma incomodada, assim, que eu falo, gente, eu não tenho tempo pra ela não gostar de mim, assim, nem eu não gostar dela. Não sei nem quem é, às vezes. Claro. Né? E a expectativa que as pessoas geram em cima de você. Sim. Eu já tive, por exemplo, empresas, parceiros que geravam uma expectativa em cima de mim muito grande. Por quê? Todas elas são minhas amigas. E são de verdade, porque eu tô ali todos os dias aberta para elas. Mas aí a pessoa lá do outro lado aumenta aquela expectativa e muito mais do que eu posso oferecer e dar, por mais que eu faça o meu melhor. A expectativa é do outro, né? Claro. E aí, isso é difícil de você lidar com o outro. Mas eu faço terapia. Então... Pra você equilibrar. Então, eu equilibro, né? Claro. Eu não levo, assim... Tem hater, né? Tem gente que fala bobeira. É muito triste quando falam que não é verdade. Sim. Que é mentira. Mas quando falam que ele acha... Aí não me atinge mesmo, porque é sobre ela, né? Sobre ele. O que você externa é o que tá em você. Sim, exato. Então, não é sobre mim. Então, eu falo, poxa, tá bom, coitado, né? Ô, Cláudia, você sabe que o Compartilha Cast, ele surgiu... né? Por isso compartilha, né? Para compartilhar histórias reais de pessoas reais como você, para ajudar todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, porque histórias inspiram histórias. Sim. Então, isso foi onde a gente começou. Por isso que a gente quis, porque eu sentia que o meu propósito nessa vida é ajudar pessoas. Eu comecei na carreira, né, no primeiro emprego, ajudando as pessoas a se recolocarem, né? Foi isso até que eu contei lá no seu programa. Mas eu falei, não falta. E eu preciso expandir. E daí que convidei a Pri para a gente começar. Só que, assim, a gente sabe, né, que esse é o nosso sonho, a gente trabalha muito duro, é 24 horas fazendo isso, mas ainda é tudo como é no começo, né? Então, assim, a expectativa de que a gente vai ganhar dinheiro, no começo é tudo muito, muito trabalho. Depois, a gente começa a ganhar dinheiro, Clau? Naturalmente. Mas você sabe que no marketing de influência, esse nunca foi o meu principal objetivo. Tanto que quando eu comecei a cobrar, as pessoas se assustaram. Isso foi há uns 4 anos atrás. Que mercenária, vai cobrar para falar na internet? As pessoas não entendiam, não tinha muito disso ainda. Ainda mais com influenciador micro, como eu sou. Eu ainda tenho menos de 100 mil seguidores, né? E aí, fui muito julgada, as pessoas me massacravam. Nossa, mercenária, era muito disso, né? Lá no ABC, especialmente, que é um bairro, né? E aí, só que eu falei, poxa, meu trabalho, eu sou formada em comunicação, eu faço dar retorno... E trabalha muito, né? E gera valor para as pessoas. Muito. E assim, eu investi em revistas locais ali. Não tive um retorno. E eu sabia que a minha empresa, eu sabia. Por exemplo, que o meu buffet de 30 festas vendidas, 25 eram das minhas publicações. Entendeu? Se fosse depender da revista, tinha falido. Não é verdade? Sim, claro, e assim, eu falava, por que não? Aí, hoje em dia, é super normal. As coisas caminham para isso. Mas eu sempre penso à frente. Nunca foi... o marketing de influência nunca era só para eu ganhar dinheiro com ele. Eu queria divulgar as minhas empresas. Ganhar dinheiro com as minhas empresas. Na minha cabeça, eu tinha me tornado mãe e eu tinha que deixar algo palpável para os meus filhos. Construir matrimônio, patrimônio. E aí, eu peguei e falei, eu preciso ter patrimônio palpável para eles. Porque... influência, imagem, isso aqui acaba e é minha. Não tem como eu repassar para eles. Claro. Né? Mas aí as coisas aconteceram, vieram. Hoje em dia, óbvio, grandes empresas também já me enxergam, porque as grandes empresas também veem agora os influenciadores com menos de 100 mil, menos de 1 milhão de seguidores e sabem do valor que eles têm. Eu mesma já fechei com influenciadoras de 1 milhão de seguidores e não tive um retorno. Porque depende do seu negócio, depende do seu nicho, depende de onde é a sua empresa, depende do seu público-alvo, depende de quem você atende. Então, às vezes, as empresas têm o sonho de contratar, sei lá, o maior influenciador com 30 milhões
não é ele que vai te dar retorno. Ele vai te dar ali a marca, vai ganhar os seguidores. Sim. Mas retorno de vendas, que é o que o microempresário precisa para sobreviver, vender o almoço para pagar a janta, aí é o microinfluenciador, o nano-influenciador, que é quem tá ali na sua região, que é quem conversa com a Dona Maria que pode comprar de você. Sim, exato. Né? Sensacional isso, Cláudia. Obrigada aí por nos inspirar, né? Compartilhando suas dores e suas experiências, sim, né? Muito bom. E a gente sempre finaliza, olha, parece que não, mas... Passa rápido, Passa muito rápido. Gente do céu, ficaria mais 3 horas aqui. Com certeza, eu também, porque o papo tá delicioso. A gente sempre pede para o nosso convidado, no seu caso, nossa convidada, né? Compartilhar aquilo que realmente toca no seu coração, de tudo isso que a gente falou aqui, principalmente para essas mães que estão nos assistindo e nos ouvindo, aí que você gostaria aí de compartilhar para todas elas? Primeiro, eu gostaria de compartilhar que, após a maternidade, tudo é possível. Todas as minhas conquistas vieram depois da maternidade, quando eu, e imagino que muitas delas, imaginam, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Tem um ser que depende só de mim, como eu vou sair para trabalhar? Calma, tudo se ajeita, dá certo. E é uma coisa que eu sempre levo para mim hoje em dia. Nunca é só sobre mim. Pense sempre sobre o outro. Às vezes o que não faz sentido para você pode fazer sentido para o outro. E o universo devolve, né? Tudo gira ali. Tudo conspira, Tudo né? conspira. Então, faça pensando no outro, nunca só sobre você. Ah, mas eu não acho que isso. Não é você. É o outro. E acredite no seu potencial, as coisas se ajeitam, tudo acontece no seu caminho, é claro, com muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, nada cai do céu. Sim. Mas tudo é possível. Com certeza. Super muito mensagem, bom. Cláudia. Obrigada. Obrigadíssimo pela sua participação. Eu linda que agradeço. Aqui no Compartilha Cast. E esperamos você num próximo episódio, quem sabe para falar de outros assuntos relacionados à maternidade aí. Ah, vamos ter. Vamos convidar, vamos contar com você com certeza. Tá bom, obrigada. Eu queria muito agradecer, né, assim, devolvendo o que você proporcionou para mim lá em 2019, né, que você abriu as portas e hoje eu tô aqui, então, podendo fazer essa troca com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? E eu queria que você deixasse para todas as pessoas como que elas podem te seguir, te achar, até mesmo contratar aí os seus serviços. Claro. Bom, o Instagram, né? Hoje tô no TikTok também, tô nos dois. É Cláudia Aloia, tudo junto. Ou ABC das Mães Oficial também. Lá tem todos os telefones, tem direct, e-mail. Eu tô online em todas as redes, pode me chamar. Sensacional. Se você gostou desse conteúdo, compartilha aí com todas as mães que você conhece. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Já se inscreve no nosso canal, deixa a sua mensagem, deixa o seu like, que com certeza o nosso conteúdo vai poder chegar e ajudar mais pessoas, né, Pri? É isso aí. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até!